Edu, você esteve ontem no jogo, vamos começar a falar um pouco mais desse Atlético que garantiu o título. E muito se fala, né, com toda a razão, né, de um Atlético que tem peças que são capazes de decidir o jogo a qualquer momento, né? Ontem tivemos o Hulk fazendo o primeiro gol do jogo, com uma qualidade técnica claríssima no lance da finalização. Nós tivemos também, nessa alteração citada pelo Romano, a entrada do Ademir no segundo tempo, a inversão de lado, né, com o Ademir participando de construção de jogada, com o Hulk passando, o Nath passando pro outro lado e fazendo gol. Peças individualmente falando, todo mundo sabe, o elenco do Atlético é espetacular. Coletivamente, como sai do campeonato o Atlético nesse trabalho do Turco? E a gente nem combinou, né? A sua pergunta vai ao encontro do que eu iria falar. Tentar sair um pouco do trivial, né? O Atlético venceu porque tem peças melhores. Estamos deixando de lado a parte coletiva do Atlético, que funciona há mais de um ano. E mesmo com a troca de comando técnico, ela segue funcionando e muito bem. Um time que segue tendo a melhor defesa, foi a melhor defesa do campeonato estadual. O Turco assumiu a vaga do Cuca, que é o melhor técnico da história do Atlético. E nesse primeiro trimestre, disputou 2 campeonatos, ganhou os 2, 85% de aproveitamento. Um time que em 15 jogos venceu 12 e ficou, se eu não estiver enganado, 9 sem tomar gols. É uma equipe, além de ter peças individuais diferenciadas, é um time absolutamente e absurdamente equilibrado. Segue sendo um Atlético equilibrado entre defesa, meio e ataque, que era um ponto de crítica naquele do Sampaoli, que era um Atlético muito forte, mas desequilibrado. E coletivamente, além das peças que são melhores, é o melhor time do futebol mineiro e talvez nesse momento, ao lado do Palmeiras, o melhor time do futebol brasileiro, porque coletivamente o Flamengo não tem funcionado, até pela mudança brusca que o português trouxe nesse início de temporada no Flamengo, que o Abel já tem uma sequência de trabalho e que o Turco manteve no Atlético, mudando bem aos poucos e dando a sua cara aos poucos nesse time. Então, coletivamente, o Galo segue um time que funciona muito. Ontem, no Clássico, além das peças individuais que sempre funcionam, jogadores decisivos, eu acho que o técnico vencedor de ontem foi o Turco. No primeiro Clássico, muito se elogiou o Pesolano pela coragem, mas ontem quem ganhou o Clássico também foi o Turco Mohamed, com a alteração que ele fez logo no início do segundo tempo. Mas o Ademir já era uma alteração prevista, sim, mas não aos 7 minutos do primeiro tempo. Quando o Cruzeiro volta... Segundo tempo. Do segundo tempo. Quando o Cruzeiro volta alternando um pouco mais os seus ataques, pelo primeiro tempo jogou muito na esquerda, o lado que estava o Nacho no primeiro tempo e o Keno na esquerda do Atlético. E no segundo tempo o Pesolano volta alternando os lados, mas ainda com o Rafael Santos subindo muito. O que o Turco faz? Ele tira o Keno, que estava apagado no jogo, e aí não é uma crítica ao início de temporada do Keno, longe disso, é apenas para o jogo contra o Cruzeiro. Ele joga o Ademir no lado forte do adversário, traz o Nacho para a esquerda, para ser um meio aberto pelo lado esquerdo, e a intensidade que ele estava perdendo no meio de campo, ele retoma puxando o Zarate para o meio campo. Então, com uma mudança, uma peça, ele impede que o lado esquerdo do adversário ataque. Olha o gol. Tem gol do Palmeiras, hein? Agora sim. Diga. Gol de Danilo. Palmeiras 1, São Paulo 0. Temos 21 minutos do primeiro tempo no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras está vivo, hein? Perdeu o primeiro jogo por 3-1. Perdia por 3-0, fez um gol no finalzinho com o Veiga. Com uma mudança apenas de uma peça, ele troca o lado direito, troca o lado esquerdo e deixa o meio de campo mais intenso. Então isso é trabalho de técnico, de um cara que conhece o elenco que tem em mãos. Tenho escutado muito o Atlético vence pela parte individual, pela diferença dos jogadores. E não é isso. Ou não é só isso. O Atlético vence porque coletivamente é um time fortíssimo. É um time equilibradíssimo. Taticamente é um time que segue muito bem. E claro, tem as peças, tem um banco de reservas diferenciado, mas tem técnico que tem peças, banco diferenciado e não está sabendo levar, não está fazendo com que o time renda. E eu não estou falando aqui, estou falando pelo Brasil. Então o Atlético sobra no futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras hoje, e sobra muito no futebol mineiro. O Campeonato Mineiro é um campeonato desequilibrado quando se trata de Atlético. Em relação aos outros,
aí sim passa a ser um campeonato equilibrado, tanto que o Atlético terminou em segundo na primeira fase e fez 2 confrontos com o Cruzeiro bem equilibrados, com o Rafael sendo melhor em campo no jogo da volta da semifinal. Então foi um grande jogo do Atlético e o que eu tenho percebido é que nos clássicos as pessoas cobram que o Atlético entre e goleie. Gente, goleada, ela não acontece de véspera. Ela acontece de acordo com o que acontece, com que o desenrolar da partida. Ontem, por exemplo, depois do terceiro gol do Atlético, teve um contra-ataque. O Atlético poderia ter feito 4-0 e não fez. Depois disso, baixou as linhas, intensidade, colocou mais um zagueiro, deu a bola ao Cruzeiro e falou: deixa o tempo passar, que nós já temos 3-0 de vantagem. E aí, quando o Atlético não goleia, há a falsa impressão de que jogou mal. E isso não existe. O Atlético não jogou mal o primeiro clássico e não jogou mal ontem. Pelo contrário, ele jogou muito bem, foi melhor nos dois, venceu os dois diante de um adversário que deu o seu máximo, que jogou muito bem, um Cruzeiro coletivamente muito bom, muito bem treinado. O Pesolano é um baita de um treinador que tem feito muito com pouco. É um time limitado, mas que foi montado por gente que conhece de futebol. Não só o elenco foi montado nisso, a comissão técnica. O Cruzeiro escolheu um modelo de jogo e dentro desse modelo de jogo tem contratado peças que não são uma sumidade, uma coisa absurda tecnicamente, mas que se encaixam nesse jeito do Pesolano jogar. E ainda vai contratar 3 ou 4, como disse o Ronaldo, e é um time que coletivamente funciona muito bem. E se coletivamente funciona, rende muito. E o Atlético, um time que coletivamente funciona com as peças que tem, rende muito mais. Por isso ganhou tudo que disputou em 2021, e quase tudo, né? Porque não ganhou uma Libertadores. E em 2022 disputou 2 títulos e ganhou os 2.